Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 13 de novembro, celebramos o 33º domingo do tempo comum. Que as graças divinas nos deem a força necessária para superar toda e qualquer tribulação. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus profetizando sobre a destruição do templo de Jerusalém. Cristo afirma que diversas dificuldades iriam atingir aquelas pessoas, mas é em meio a elas que se deve testemunhar a fé nele. É pelo Espírito de Deus que adquirimos a força e a coragem para lidarmos com qualquer tribulação, pois é permanecendo firmes que ganhamos a vida eterna. Se você deseja receber a fortaleza do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança divina a um coração apavorado. Deus abençoe muito você e a sua família. E um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, já vamos chegando pertinho do final do ano, não só do ano civil, que termina dia 31 de dezembro, mas mais próximo, a gente vai chegando ao final de um ano litúrgico. Domingo que vem, a igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E com essa festa, a gente encerra um ano da liturgia e começa um novo. Na próxima semana, na outra semana,
nós começamos a nos preparar para a celebração da primeira vinda do Senhor no Natal. Quando vai se aproximando o final do ano litúrgico, como está acontecendo agora, a igreja convida a gente a lembrar de algo que todo cristão deveria ter sempre diante dos olhos, mas que parece que nem sempre isso acontece. A liturgia da igreja nessas semanas nos fala sobre a volta de Jesus. O Senhor Jesus que veio a primeira vez, que veio para padecer, Ele virá uma segunda vez para julgar. Ele virá uma segunda vez para tomar com Ele todos os que são seus. Ele virá uma segunda vez para apartar definitivamente todo o mal. E a Escritura diz que não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem luto, porque essas coisas terão passado. Não haverá mais lugar para elas, porque Jesus preencherá tudo com a sua presença. Lembrar que o Senhor vai voltar significa que a gente precisa estar se aprontando para esse encontro com Ele. Será o encontro mais precioso da nossa vida, o nosso encontro com Jesus. E na leitura que nós ouvimos hoje, o Senhor Jesus fala desse tempo que é o nosso, tempo em que nós estamos esperando pela sua volta. Jesus conversa com os seus discípulos e com uma multidão que se aproxima dele, enquanto Jesus está caminhando no santuário, no templo em Jerusalém. Jesus percebe que as pessoas, quando entram no templo, ficam encantadas com o que elas veem. Nós não vemos o que era visto há 2000 anos atrás, porque a profecia de Jesus se cumpriu. Não sobrou nada. Sobraram alguns pedaços de muro, onde hoje os judeus vão orar para, com saudades, lembrar daquele esplendor passado. Mas os documentos históricos que nós temos dizem que o Templo de Jerusalém era uma das construções mais lindas da terra. Havia paredes cobertas de ouro. Quando a luz do sol refletia sobre elas, era algo incrível. Havia monumentos que eram feitos pelas pessoas como forma de manifestar gratidão a Deus. Era tudo muito lindo. E as pessoas entravam no templo e não sabiam nem muito bem para onde olhar, e ficavam encantadas. No evangelho de hoje, Jesus está lá no templo e ele percebe que as pessoas estão muito impressionadas com o que estão vendo, quase esquecendo daquilo para que de verdade serve um templo, um santuário. No fundo, quando a gente vem a um santuário, a um templo, a gente vem buscando aquilo que não se vê. Mas as pessoas estavam encantadas, não dava para não ficar impressionado. Jesus então diz: vocês estão muito impressionados com todos esses enfeites e todas essas coisas construídas pelas mãos dos homens piedosos que levantaram esse templo? Pois eu digo a vocês, vai chegar um dia em que não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. As pessoas levaram um susto, porque o que elas tinham diante dos olhos parecia que ia durar para sempre. E de repente Jesus sacode a elas dizendo: não, um dia tudo isso vai passar. Não esqueçam do que mais importa. O que mais importa, o que não passa, é o que não se vê. Vocês vêm a esse santuário para buscar a presença de Deus,
Vocês vêm a esse santuário para falar com Deus, para que Ele veja vocês. Não se deixem envolver demais com as coisas que vocês estão vendo. Irmãos, o que Jesus falou há 2000 anos, naquele lugar, Jesus poderia falar também para a gente. Há coisas na nossa vida que nos envolvem de uma tal maneira que a gente olha para elas, ou muito encantado, ou muito assustado, ou muito feliz, muito bem impressionado, ou então muito magoado, muito machucado. Há coisas na nossa vida que quando a gente olha, parece que vão durar para sempre. Algumas a gente gostaria que durassem para sempre. Outras, a gente tem a impressão de que infelizmente vão durar para sempre. Mas Jesus poderia dizer para a gente, como disse para aquelas pessoas: tudo isso que você está vendo, tudo isso que está encantando ou assustando você, vai passar. Essas coisas não vão durar para sempre. Não esqueça daquilo que você leva para a eternidade. Não esqueça daquilo que você carrega dentro de você e que de verdade dura para sempre. Isso é o mais valioso, isso é o mais importante. Existem coisas na vida que a gente queria que durassem, né? Há momentos na nossa vida tão gostosos que a vontade que a gente dá é de pedir: para o filme, vamos ficar aqui, tá bom demais. Mas o filme continua, né? O filme não para. E a gente precisa entender isso. Há outras coisas na nossa vida que parece que vão durar para sempre, porque elas custam a passar. Meu Deus do céu, quando é que vai acabar essa história? Meu Deus do céu, quando é que isso termina? Meu Deus do céu, quando é que eu vou passar por isso? E enquanto a gente está passando por aquela dor, por aquele problema, a gente tem a impressão de que aquilo não acaba nunca. Acaba. Um dia, para encontrar esse problema, você vai ter que olhar para trás, ele vai ter ficado lá atrás. O que o Senhor hoje gostaria de lembrar para a gente é, em primeiro lugar, não se deixe envolver tanto por aquilo que você tem ao seu redor e que passa, que você acaba esquecendo o que você carrega dentro, o que você não vê e dura para sempre. Os judeus no tempo de Jesus imaginavam que a presença real, mas invisível de Deus, habitava naquele templo, era o lugar mais santo da terra. Nós somos cristãos, e a Sagrada Escritura diz que a presença invisível, mas real de Deus, habita dentro da gente agora. São Paulo diz: você não sabe que você é templo, onde vive o Espírito Santo de Deus? Pois então não deixe que as coisas ao seu redor façam você esquecer o que você leva dentro. Você não vê, mas é real. Deus vive em você. E a presença viva de Deus em você, essa acompanha você, conduz você à eternidade. O que você vive com Deus aqui não vai ser destruído. O que Jesus disse a respeito daquele santuário e o que Ele poderia dizer a respeito de um monte de coisas na nossa vida, não vai ficar pedra sobre pedra, isso vai passar. Ele não diria a respeito da nossa vida com Deus, isso é para durar para sempre. Guarde esse tesouro que você carrega dentro de você, cuide dele, viva em comunhão com Deus, não perca de vista aquilo que os olhos não veem, mas a fé reconhece. Depois Jesus continua conversando com os seus discípulos, porque eles queriam detalhes. Como é que vai ser tudo isso, Senhor? O Senhor anda dizendo que vão acontecer coisas complicadas, e Jesus lista uma série de coisas de fato complicadas, que marcam o nosso tempo, o tempo da espera
da sua segunda vinda. Desde que Jesus voltou para o Pai, até o dia em que Ele virá nos buscar, esse tempo é o nosso tempo. Estamos esperando que Ele volte. Cada vez que você vem à missa, você reza após a consagração: vinde, Senhor Jesus. É o que nós pedimos, é o desejo do nosso coração. Jesus então fala desse tempo de espera, e Jesus fala de coisas que a gente conhece bem. Uma nação se levantará contra outra nação. Haverá fome e peste em muitos lugares da terra. Terremotos, coisas terríveis. Parece que a gente está ligando a televisão, né? Pois é o nosso tempo. Estamos esperando que Ele volte. E enquanto Ele não volta, o mundo, a criação, geme e se debate, esperando algo novo que só Ele pode trazer. Mas o mundo, envelhecido pelo pecado, ele caminha, ele prossegue na sua confusão. Jesus diz, nesse tempo de espera, primeiro, não se deixe enganar e confundir. Não corra atrás de pessoas que dizem: eu sou a solução, está aqui a solução, eu sei o que fazer, agora tem que ser assim. Jesus diz: não corram atrás dessa gente. Não se deixe envolver por engano e confusão. Irmãos, o nosso tempo é um tempo de muita confusão. Notícias demais. Agora é assim, eu vou resolver, agora vai ser desse jeito. E olha, o que Jesus diz é: não corra, ou seja, seja ponderado, seja prudente. Todo mundo conhece uma frasezinha em português, né, bem da nossa língua: me engana que eu gosto, não é assim? Pois é, Jesus nunca nos enganou, nunca. Jesus nunca seduziu a gente com palavras que dão a impressão de ser tudo que a gente quer ouvir. Pelo contrário, Jesus às vezes diz coisas que a gente não queria ouvir, mas que Ele sabe que são necessárias. Agora, Jesus também sabe que os nossos ouvidos adoram escutar alguma coisa que faça uma cosquinha, ainda que não seja verdade, ainda que não seja algo fidedigno. A gente gosta de ouvir alguma coisa que, sabe, faça umas cócegas na vontade própria da gente, no orgulho da gente, na nossa preguiça, na nossa vaidade. Jesus sabe que a gente gosta, portanto Ele diz: não se deixe enganar. Cuidado com a confusão que há nesse mundo, porque o mundo sabe seduzir e dizer coisas que são muito gostosas de ser escutadas, mas que não são a verdade e que não vão levar você num caminho seguro. Nós vivemos num mundo muito acelerado, e se é verdade que antigamente já havia modas, hoje mais ainda. E as modas hoje chegam muito mais rápido, e como há muito mais informação, elas chegam com muito mais força. Pois então eu acho que Jesus diria para a gente: cuidado com modas. Há coisas que agora parece que tem que ser desse jeito, e daqui a alguns anos não vão ser mais, porque vão passar. São apenas engano, para que alguns corram atrás disso e acabem se perdendo. Prudência, ponderação, nada de pressa em assumir ideias e posicionamentos e coisas que o mundo empurra para a gente com pressa, para que a gente sequer tenha tempo de refletir. Esteja edificado pela palavra de Deus, conheça a palavra de Deus,
conheça o mandamento de Deus, conheça Jesus Cristo, porque se você estiver firme nisso, algumas ideias, algumas coisas que o mundo oferece, quando chegam, você percebe logo, não permanecem de pé diante dele. Opa, isso não é para mim. Opa, não é desse jeito, não é o que o Senhor quer para mim isso. Não se deixe enganar e não corra atrás dessa gente. É o que Jesus fala para nós no Evangelho. Depois Jesus diz, não fiquem apavorados com as notícias. Vocês vão ouvir notícias de guerras, revoluções, não fiquem apavorados. Jesus, então devolve para a gente a calma, a tranquilidade, porque nesses últimos anos, não é que a gente foi tão invadido por notícias que muitos de nós acabamos perdendo essa calma interior, esse sossego interior. Pois é, Jesus ajuda a gente a não viver apavorado. Irmãos, más notícias chegam e a gente tem muitas portas abertas para vir notícias ao nosso encontro, então elas vêm em maior número, mas a palavra de Jesus é, não se assuste com isso, faz parte do caminho desse mundo. Eu cuido de você, eu cuido, eu tenho para você algo que não se destrói, que não desmorona. Eu tenho para você algo que você vai carregar dentro de você para a eternidade. Acalme o seu coração. As más notícias podem até doer de vez em quando, mas elas não precisam roubar a sua paz, porque a sua paz está em mim. Calma, sem sustos, sem sobressaltos, sem ansiedade. A cada dia o seu cuidado, a cada dia a sua cruz. E se você lembrar disso, num primeiro momento o susto vem, mas logo você é capaz de superá-lo. Vai com calma. Jesus diz então, olha, vocês vão passar por muitas provações, e até pessoas de quem vocês esperavam apoio, vocês não vão encontrar apoio. Vocês vão encontrar contrariedade, vocês vão encontrar incompreensão. E Jesus diz, nessas horas difíceis, vocês vão dar testemunho da sua fé. Irmãos, cristãos são como Cristo. Cristo, quando foi ferido, não derramou amargura, rancor, fel. Cristo, no meio de tanta agressão, não agrediu. Cristo, no meio de tanta incompreensão, rezou. Pediu por aqueles que talharam a cruz para Ele. O que Ele pede de nós é a mesma coisa. Se você estiver num ambiente em que todo mundo resolveu se agredir, lembre, é hora de testemunhar a sua fé. Não tanto por aquilo que você possa dizer, mas escolhendo não pagar agressão com agressão. Se você estiver num ambiente de incompreensão, de injustiça, não se sinta livre para cometer injustiças também. A Escritura diz que para um cristão é preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Aguenta firme, segura nas mãos de Cristo e dê testemunho da sua fé. Lembra do sofrimento dele. Jesus, debaixo do peso da cruz, enquanto ia para o Calvário, encontrou forças para no caminho ainda dizer palavras de consolo para algumas senhoras que ficaram angustiadas vendo tanta injustiça sobre ele. Jesus, pregado na cruz, orou, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que fizeram a cruz para ele. Jesus, no alto da cruz, deu uma palavra de esperança para um ladrão pregado numa cruz ao lado da sua,
e que de repente percebeu: esse Jesus é diferente. Jesus prometeu a esse homem: isso tudo vai passar e você estará comigo no paraíso. Por onde Jesus passou, mesmo ferido, ele deixou marcas boas. Por onde Jesus passou, quebrado pela maldade dos homens, ele derramou perdão, esperança, consolo. É o que ele pede da gente agora. Você carrega coisas muito preciosas dentro de você. Ainda que a vida quebre você, arrebente você, se a vida quebra alguém que carrega algo tão valioso dentro, o que tem que ser derramado é isso que se carrega dentro. Não pague o mal com o mal, não se canse de fazer o bem. Ainda que pareça que você está sozinho, você não está. Há muita gente pagando um preço, lutando para ser fiel ao Senhor. Segura nas mãos dele, vale a pena. Na hora da provação, lembra disso. É hora de testemunhar a minha fé. E pode ser que todo mundo ao seu redor não compreenda as suas atitudes, suas palavras. Não imagine que todos vão entender e vão aplaudir. Mas também pode ser que alguém perto de você, vendo o modo como você carrega a sua cruz, descubra e entenda que quando a gente caminha com Jesus Cristo, ainda que a cruz pese, ela não esmaga a gente. Quem sabe através do seu jeito de enfrentar provações, do seu jeito de perdoar, de tentar estender a mão e dar o primeiro passo, quem sabe através do seu testemunho, alguém perto, de repente não percebe. Quando a gente confia em Deus é diferente, é muito diferente. Na hora da prova, não é hora de perder as estribeiras, não é hora de se entregar à raiva, ainda que ela venha. O Senhor ajuda você a arrumá-la aí dentro. Calma. Na hora da provação, é hora de dar testemunho da sua fé. O que você carrega dentro, quando você é quebrado, tem que transbordar. E o que você carrega dentro é muito bom. Não seja moldado pelas circunstâncias. Quando as circunstâncias quebrarem você, ponha para fora tudo que Jesus Cristo semeou aí dentro, e Ele colocou aí dentro muita coisa boa. Jesus termina falando desses tempos difíceis em que a gente vai estar, em que a gente está. Ele termina dizendo: olhe, não fique preocupado, imaginando como se defender, não fique todo o tempo imaginando estratégias, como se a sua vida fosse uma eterna briga com as pessoas ao seu redor. Seja uma pessoa de coração generoso, de coração aberto. Compartilhe com os outros o que eu tenho dado a você. E se for preciso em algum momento que você se defenda, eu vou dar as palavras certas. Eu vou inspirar você a ter a atitude, a ter a palavra adequada. Mas não viva fazendo da sua vida um campo de guerra. Não é isso. Seu chamado não é esse. Seu chamado é acender ao seu redor o brilho que você carrega dentro de você. Seja generoso, não se deixe mudar por causa das circunstâncias difíceis, por causa das incompreensões. Quando for preciso, se for preciso, o Espírito Santo dará a você a palavra certa. Mas não viva na defensiva, senão daqui a pouco você se coloca debaixo de uma armadura e perde a naturalidade para viver, assustado com todo mundo, esperando o pior o tempo inteiro. Não vale a pena. Viva com o seu coração livre.
dê o seu melhor. E quando for preciso, o Senhor será seu advogado. Ele vai instruir você a respeito do que dizer e do que fazer. Jesus termina dizendo: seja firme, seja firme, seja fiel, aguenta. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, dizia muito isso, né? Era a palavrinha dele, aguenta firme, aguenta firme. Pois é, então, aguenta firme. Ainda que seja difícil, ainda que haja dias em que você está cansado, porque há dias em que a gente se cansa, renove as suas forças no Senhor, entrega para Ele os fardos, divide com Ele, e fica firme, aguenta firme. O Senhor continua contando com você, Ele nunca nos enganou. Vem comigo que vai ser moleza, pare de sofrer, que você não. Ele nunca nos enganou. Mas se você caminha com Jesus, mesmo que não seja fácil, e não você pode estar certo de que você escolheu o caminho certo. Você não se enganou. Se você caminha com Jesus, mesmo quando é árduo, você pode ter certeza de que você fez a escolha da sua vida e que Ele vai ser fiel para ir com você até o fim. Ele pede que nós sejamos firmes, mas Ele é firme ao nosso lado todo o tempo. E quando parece que a gente vai desmoronar junto com as outras coisas, a gente se agarra nele e Ele sustenta a gente de pé. Todo o resto vai passar, mas a nossa amizade com o Senhor, a nossa comunhão com Ele, isso é para sempre. Cuide disso, invista nisso. Os olhos não veem, mas a nossa fé sabe que isso é o mais valioso que a gente tem sobre essa terra. Que o Senhor conceda a nós nesses dias firmeza e fidelidade, para que a gente aguente firme ali onde Ele nos colocou. Quando as ondas da vida vierem, baterem contra você, lembre, é hora de testemunhar a minha fé. Quando a vida quebrar você, lembra, é hora de eu extravasar, de eu derramar o que eu carrego dentro de mim. E não canse de fazer o bem, não pague o mal com o mal. Quando vierem notícias difíceis, ruins, volte o seu coração para o Senhor. Mesmo que as notícias doam, não se assuste. Ele tem tudo nas mãos, até o fim. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem tudo nas mãos. E não esqueça de que as coisas ao redor, as boas e felizmente também as ruins, passam. O que não passa, o que tem que durar para a eternidade, é a sua vida com Deus. E essa precisa crescer dia a dia, pela confiança, pela entrega, pela rendição do seu coração. Que o Senhor ajude você a aguentar firme, segurando nas mãos dEle, até o cumprimento da sua missão.